A história que todos conhecemos diz que Lúcifer, o anjo mais brilhante do céu, se rebelou contra Deus, levando à sua queda e à criação do inferno. Mas e se ele nunca tivesse se rebelado? E se Lúcifer tivesse permanecido fiel, como um guardião do reino celestial? O que teria acontecido com o céu, com os anjos, com a humanidade e até mesmo com Deus, se essa história tivesse sido diferente? Antes da rebelião, o céu era um lugar de paz e ordem, governado pela majestade divina de Deus. Lúcifer, o anjo da luz, era o mais belo e poderoso de todos os seres celestiais, exaltado por sua sabedoria e pureza. Ele era um líder natural, admirado por outros anjos e encarregado de grandes responsabilidades. O céu, nesse cenário, era uma verdadeira utopia. Os anjos viviam em harmonia, realizando as tarefas designadas por Deus sem questionar. Tudo parecia perfeito, mas Deus tinha planos maiores para a criação. O livre-arbítrio já existia como parte da natureza do céu, mas em perfeita harmonia com a ordem divina. Se Lúcifer nunca tivesse se rebelado, sua relação com Deus seria uma de parceria e respeito mútuo. Ele teria aceitado o plano de Deus para criar a Terra e a humanidade, entendendo a importância do livre-arbítrio humano. O propósito dos anjos, como mensageiros e guias, seria crucial para o desenvolvimento espiritual dos humanos. No entanto, a humanidade teria que aprender a viver com suas próprias escolhas, e os anjos, liderados por Lúcifer, seriam os orientadores da evolução espiritual dos homens. A ideia de Deus seria criar seres capazes de errar e aprender, mas sempre sob a vigilância e orientação celestial. Lúcifer, em vez de ser um anjo caído, teria se tornado um guardião da liberdade espiritual, guiando os humanos através do conhecimento, das escolhas e das consequências. Ele ensinaria a humanidade sobre o equilíbrio entre o bem e o mal, sobre a importância de fazer escolhas conscientes, sem as consequências de uma condenação eterna. A criação do inferno, portanto, nunca aconteceria, pois a falha humana não resultaria em uma punição imortal, mas em uma oportunidade para a evolução. Neste mundo alternativo, Lúcifer se tornaria o arcanjo que guiaria a humanidade, não por meio da rebelião, mas com compaixão e sabedoria. Ele seria o anjo da liberdade, da escolha e do conhecimento. Enquanto outros anjos continuariam com suas responsabilidades, Lúcifer seria o mestre do entendimento profundo do livre-arbítrio humano, ajudando-os a entender que, embora eles tivessem o poder de escolher, a verdadeira liberdade estava em entender as consequências dessas escolhas. A Terra, então, seria o novo lar para a humanidade, e Lúcifer, junto com os outros anjos, assistiria à evolução dos homens. O livre-arbítrio, sem a tentação de um inferno eterno, seria o maior desafio de todos. A humanidade aprenderia, cresceria e se desenvolveria, tomando decisões que os guiariam ao longo de sua jornada espiritual. Porém, mesmo sem a rebelião, Lúcifer enfrentaria dilemas internos. Ele sempre desejaria mais liberdade para os humanos, mas sabia que, para que a criação se mantivesse em harmonia, o livre-arbítrio deveria ser equilibrado com a ordem divina. Como garantir que os humanos tivessem liberdade para escolher, sem comprometer o plano perfeito de Deus? Sua missão seria a de equilibrar essas forças, sem jamais ultrapassar os limites do que Deus havia planejado. Sem a queda de Lúcifer, o céu se tornaria um lugar de contínuo aprendizado e crescimento espiritual. A humanidade, livre para escolher, mas com a orientação dos anjos, seguiria sua jornada de autodescoberta, sem a necessidade de punição eterna para quem falhasse. O céu seria um lugar onde os erros seriam corrigidos com aprendizado, e o pecado seria visto como uma oportunidade para a evolução, não uma falha irremediável. Deus, satisfeito com o equilíbrio, observaria sua criação com um olhar amoroso, ciente de que o livre-arbítrio nunca seria uma ameaça ao plano divino, mas uma expressão do amor incondicional que ele tinha pela humanidade. O inferno,
em vez de um lugar de sofrimento, se tornaria um conceito ausente, pois a punição nunca seria necessária. O céu e a terra coexistiriam em perfeita harmonia, com os humanos sendo guiados por Lúcifer e os anjos, aprendendo com suas escolhas e evoluindo espiritualmente. A história, então, se concluiria com uma visão de um futuro onde o céu, a terra e os seres humanos coexistem em paz. Lúcifer, o anjo da liberdade, continua a ser o guia, mas também o protetor da escolha e da evolução. Ele se tornou não o inimigo, mas o aliado de Deus na criação de um mundo onde as almas podem se desenvolver e amadurecer, sem a necessidade de sofrimento ou punição eterna. A humanidade, ainda com seus desafios, seguiria em direção ao crescimento espiritual, sempre com a luz de Lúcifer e dos anjos iluminando o caminho. E o céu, eterno e imutável, continuaria a ser um lugar onde a liberdade, a luz e o amor divino reinam, em perfeita harmonia. Próximo episódio. E se Eva não tivesse comido a fruta proibida? E o que você achou dessa história? Seria diferente? Deixe a sua opinião nos comentários, aproveite e se inscreva e compartilhe.